Primeiro, parabéns ao Humberto, parabéns ao Luiz. Nosso muito obrigado e já vamos passar para a plateia para ouvir as perguntas que nós temos. Alô, meu nome é Dan Ramon e eu gostaria de parabenizar o trabalho da CAESB, realmente um trabalho integrado, muito bem concebido. E eu teria curiosidade de conhecer quais foram os critérios e como vocês fizeram o levantamento inicial no processo de identificação dos ativos que precisavam receber algum tipo de isenção. Já respondi agora? Nós fizemos um processo de vistorias, né, nas unidades operacionais. Foram 15 dias úteis de expedições aqui pelo Distrito Federal, né? E no final, a gente acabou optando no caso das elevatórias de água e esgoto, de fazer o serviço em todas as elevatórias, né? Então, as unidades que têm... E a gente faz a comparação contra nós mesmos. Então, a gente pega as 5 mais eficientes, faz a média, o que tiver muito abaixo, algo como 15% abaixo, a gente vai examinar todas, né? Tanto de água quanto de esgoto. Em termos de elevatórias. As ETs a gente conhece, a gente já sabe onde tem ETs com lodos ativados e que tem aeração, né? Eu vou mostrar no período da tarde que, embora a gente tenha 100% do esgoto coletado, ele é tratado, a operação de esgoto representa algo como 20 e poucos por cento do consumo total. Então, a gente está atacando nas 4 ETs maiores a maior carga. Então, esse foi o critério para a elevatória para as ETs. Os processos de geração, a gente identificou, que eu vou comentar à tarde, geração de energia elétrica, nós identificamos algumas unidades, mas a que tem maior potência é a ET Melchior, né, onde todo o terreno é nosso, até o terreno da ET, até a borda do Ribeirão Melchior, ele é todo nosso. Isso é importante, porque é necessário passar um conduto forçado até o Ribeirão, com fluxo de geração, e depois também trazer uma linha elétrica, um alimentador, né, da casa de força até a estação de tratamento onde vai ser alimentado com essa energia elétrica. As 4 ETs, de novo, geram biogás, são as maiores estações, e então a gente optou por fazer a geração de energia elétrica ali também, né? No caso da ETSUL, nós tivemos uma cooperação com a USTDA, que é a Agência de Comércio e Desenvolvimento dos Estados Unidos. Ela nos propiciou a contratação de uma empresa para fazer o estudo de viabilidade técnico e econômico da usina de biogás da ETSUL. Então, eu já falei de elevatórias, de água e esgoto, sopradores e usinas de biogás. Eu acho que foi isso o trabalho. Brasília já deve ter algumas instalações com 30, 40 anos. Esse parque antigo, eu fico bastante curioso com relação ao como se vocês vão fazer alguma substituição de ligações, de quadros e coisas que poderiam ter sido detectadas como antigas, tipo barramento. Sim, o trabalho o projeto 1 e 2, que são a eficiência energética em elevatórios de água e esgoto, prevê, se for necessário, a substituição ou a atualização dos centros de controle de motores, né? O maior ativo da companhia são as tubulações, né? E essas tubulações têm um grupo de trabalho, né? Zé Ricardo que coordena. O Zé Ricardo trabalha nesse grupo de contingência da companhia, e na parte de tubulações existe uma grande preocupação da companhia com as tubulações mais antigas e a substituição delas, e também um foco na prevenção para evitar crises, né, de rompimento, transtornos para a população, né, e falta de água também. Ok, obrigado, Humberto. Obrigado. Bom dia, meu nome é Gisele, sou da Sabesp.
Eu tenho uma dúvida, apesar do seminário ser para sistema de abastecimento de água, que é com relação ao projeto para a eficiência da elevatória de esgoto. Então, você disse na sua apresentação que você priorizou as menos eficientes para mais eficientes, né, para você fazer uma atuação. Eu queria entender como que você classificou as elevatórias de esgoto como mais eficiente ou menos eficiente. A gente fez um ranking de quilowatt-hora por metro cúbico bombeado. Então, você tem medição de vazão nas elevatórias de esgoto? Por metro de altura manométrica. Quilowatt-hora por metro cúbico por metro. Então, você tem medição de vazão nas elevatórias de esgoto? Algumas sim, outras era feito alguma aproximação com as alturas manométricas nós temos, né, ou estimamos e tal. Então nós temos um sistema de automação que nos propicia saber, numa boa parte dessas unidades, a vazão bombeada, tratada, enfim, alguma estimativa também acaba sendo feita quando a gente não tem a informação. Você faz pelo tempo de trabalho da bomba, pela curva da bomba e cálculo de horas. Isso. Obrigada. Esse vai ser agora o próximo passo, é avaliar as unidades, né? Esse é o próximo produto que vai ser entregue e a companhia já está trabalhando nisso. É o próximo produto. Obrigado, Gisele. Obrigado, Humberto. Aqui, à nossa direita. Bom, a minha pergunta é Weber Coutinho, eu sou engenheiro sanitarista de Belo Horizonte e faço parte hoje da Câmara Técnica de Perdas e Eficiência Energética da ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, Seção Minas Gerais. Eu queria saber sobre a avaliação econômica do emprego dessa tecnologia Utilize. Nós temos a Copasa, que tem cidades que têm perdas menores, mas a perda média da Copasa, Companhia de Saneamento do Estado, é em torno de 35%. Mas temos cidades que perdem até 60%. E 60%, eu acho assim, é uma coisa inaceitável, né? E a população hoje, sabendo disso, ela não está aceitando esses números, porque ela sabe que, no fundo, ela paga por isso, né? A Copasa, por exemplo, é uma companhia de... como é que fala? Mista, né? De economia mista. Então, a gente tem discutido as tecnologias adotadas, né? Quer dizer, os métodos adotados para redução de perdas nessa Câmara, né? Infelizmente, hoje eu não sei se tem alguém aqui da ASAI, da Agência Reguladora de Minas Gerais. A ASAI não deve ter ninguém aqui, né? Até conversei com um dos diretores lá, perguntei se ele viria, porque achei que ele faz parte da Câmara, e eu achei que o assunto seria, né, muito interessante. E todo mundo fala que é muito caro, né, você fazer investimento para poder reduzir perdas. E essa tecnologia aí, pelo que eu estou vendo aqui, eu não conhecia, me parece que ela tem uma agilidade muito grande e possibilita que haja um retorno aí econômico. Então, como, sabe, medir esse retorno econômico? Eu sei que é muito difícil, porque cada caso é um caso, mas tem alguma coisa que foi feita nesse sentido? Lógico, cada caso é um caso, né? Por isso que aqui a Utilize Israel trata o Brasil como um caso à parte com o restante do mundo. O custo dessa tecnologia, ela inicia a $40 o metro escaneado. Então, obviamente, ele inviabiliza aqui para a grande maioria das companhias de água. Então, nós temos um custo diferenciado para o Brasil, aonde que ele começa a valer a pena? Para redes com no mínimo 500 quilômetros. Então, a partir de 500 quilômetros, ele começa a fazer a diferença em relação a outros métodos aí tradicionais, né? Por que eu falo cada caso é um caso? Porque se a companhia está só preocupada em fazer combate à perda física e faz a contratação unicamente dessa tecnologia, nós podemos, como eu falei, fazer um escaneamento a cada 3 meses, 4 meses, 2 vezes por ano, depende da companhia. Mas não adianta a companhia também investir num projeto desses, vamos fazer 4 vezes por ano, a um custo aí de $30 mil cada imagem, por exemplo, né? Estou dando um exemplo. Mas se a companhia não tem
velocidade na resposta disso, né? Quer dizer, nós tivemos lá em Petrolina 142 apontamentos de vazamentos. Nós íamos fazer uma nova passagem de satélite dali a 4 meses, mas a companhia não teve resposta para fazer a correção de metade desses achados. Então, quer dizer, antes de fazer uma contratação, a gente precisa avaliar qual o tempo de resposta da companhia, qual o custo disso para ela, comparado a outras tecnologias, né? E se ela não gostaria de colocar essa contratação dentro do projeto de performance. Quando eu falo performance, obviamente, aí a gente tem que fazer também uma avaliação da perda comercial. Quer dizer, se você combatendo uma perda comercial, aquela receita que você vai conseguir acrescentar na companhia pague o custo da tecnologia da Altiris. Quer dizer, acaba saindo aí de graça para a companhia, né? Então, além da dificuldade aí de toda que nós temos aí no país, a gente tem que usar um pouquinho de criatividade aí para fazer esse combate, como se falou. Nós já executamos projetos aí onde chegamos a 70% ter uma perda de 70% entre física e comercial, né? Não, ótimo, é isso aí mesmo. Quer dizer, nós temos que aliar as duas coisas, né? Fazer um planejamento de intervenções, recursos Perfeito. para intervenções, né? Em conjunto com o diagnóstico através do rastreamento de satélite. Justamente. Então, a gestão, né? A gestão. Isso aí. Tá bom, Tá ótimo, muito obrigado. Parabéns. Obrigado pela pergunta, obrigado, Luiz. Tem mais alguma questão? Tem. Tem. Carlos Eu Novaes. só pediria, Carlos, para a gente buscar um pouquinho de objetividade, porque a gente está no finalzinho do tempo, para tentar, pelo menos, fazer mais uma pergunta, tá ok? Claro, vou ser bem rápido. Carlos Novaes, Ministério de Minas e Energia, 3 perguntas para o Tiles. A primeira é o seguinte, quando você detecta uma porção de coisa. Se você, vamos dizer, no contrário fluxo, as infiltrações, né? Por exemplo, no pluvial e esgoto, etc., que pode viabilizar a questão econômica. Certo. Essa é a primeira. A segunda, as interferências, você pega até 4 metros, a interferência com alguma coisa de água subterrânea. Se você detecta, como é que você separa isso? E a terceira, se nesse histórico que você tem, você consegue detectar, por exemplo, no caso do colega lá, os 60%, se você tem uma espécie de curva ABC, onde você diz, bom, eu tenho um volume de vazamento e você, no histórico que você tem, se você percebe que, vamos chutar, 80% está num grande vazamento, certo. O resto está pulverizado, porque, certo. logicamente, a economia de você consertar milhares de vazamentos pequenos ou um grande é diferente. Certo. Se o teu histórico, até hoje, dá uma visão nessa direção, Certo. só isso. Eu vou começar respondendo pela última. Infelizmente, não. Realmente, a gente não tem ainda uma forma de detectar se aqueles apontamentos em vermelho, azul e verde, né, dão uma pequena indicação de que o vazamento é maior ou menor. Mas, às vezes, como já foi caso aqui concreto, você tem um pequeno vazamento no ramal, por exemplo, que está ali há 1 ano. Então, ele umedeceu uma grande quantidade do solo. E tem um grande vazamento em rede que está há 2, 3 dias que não chegou a umedecer suficientemente para fazer aquele apontamento. Então, não, a gente não tem uma forma aí de definir, não vamos nesse aqui que sabemos que é maior. Então, o negócio é procurar por todos os vazamentos mesmo. E a primeira pergunta, as duas, acho que posso responder em uma só, também há uma certa dificuldade aí, se, por exemplo, o vazamento cai numa rede fluvial, né? Há alguns apontamentos, nós já fizemos alguns achados nesse sentido, mas tivemos até caso onde houve abertura da localidade e o vazamento não era de grande intensidade. Então, também não. Realmente há uma dificuldade se o vazamento está caindo em alguma rede, né? Porque é aquilo, ele tem que molhar o solo, ele tem que umedecer o solo. Mesmo problemático. Eu teria uma pergunta aqui para o colega da Útios. Quantos satélites vocês têm e que tipo de satélite é? Ele é geoestacionário? Como é que é essa rede aí? É um satélite só, é um satélite japonês, então é um convênio de Israel com o Japão para a utilização desse satélite.
ele ele consegue detectar uma imagem a cada 15 dias. Normalmente a gente pede para que seja adquirida 2 imagens, uma ascendente e outra ascendente, né? E a tua outra pergunta, se é estacionário. Sim, sim. Uhum. Jorge, perdão, fui alertado que Não, eu estou imagina. trocando teu nome, Sem enfim, problema. Jorge Bittar. Mais alguma pergunta? Não? Eu queria fazer uma última, acho que a gente tem 5 minutinhos também para o Jorge, porque assim, é bastante interessante quando a gente pensa em inovação, quando é que poderia imaginar que a busca pela água na Lua poderia se reverter em alguma solução para um grande problema mundial, né? Mas é interessante quando você fala sobre performance, que é uma forma também de viabilizar. Eu gostaria que você explorasse um pouquinho mais isso, até porque a gente vai ter um tema mais tarde sobre incentivo à gestão. Certo. Né? Então, eu acho que o contrato de performance pode também trazer alguma informação Tá. interessante. Só antes de entrar aqui na tua resposta, só queria dizer um ponto aqui que eu esqueci e que é muito importante. Quando nós vamos em busca dos apontamentos e fazer o ajuste fino, é importante que a rede tenha no mínimo não, em torno de 15 MCA de pressão, que isso daí ajuda bastante os achados, tá? Mas respondendo à tua pergunta, nós iniciamos esse projeto de performance, aliás, encontramos essa tecnologia da Utilis, e ainda na época da EGEA, quando tínhamos uma equipe lá dentro, justamente para tentar viabilizar os projetos de perdas de uma forma que não houvesse custo aí para as companhias. Então, nós só atuávamos dentro da perda comercial. A gente faz tem que realizar, não estou falando nós aqui, mas vamos falar em todas as companhias que fazem projetos de perdas, né, de combate a perdas. A gente faz um estudo prévio da localidade, da cidade, ou um determinado setor, determina quais são as perdas comerciais, qual é o percentual das perdas comerciais, e se atuando nessas perdas comerciais, qual é o ganho efetivo que a gente dá para a companhia. Desse ganho, nós estabelecemos um tempo zero, né? A partir daquele momento de atuação, o ganho que a gente conseguir oferir para a companhia, parte dele vem remunerar os custos, né, auferidos aí, com esse projeto, e parte dele ainda retorna para a companhia. Só que nós vimos que esse projeto estava incompleto, quer dizer, não adianta você ter 70% de uma, vamos falar 50% de perda, onde 25% é comercial e 25% é física. Você atua na comercial, mas parte dessa perda comercial ela está sendo, vamos dizer, tem um prejuízo aí porque não chega água no hidrômetro, no medidor, né? Então a gente viu, nós percebemos que tinha que ter uma tecnologia também que identificasse e combatesse perda física. Então, esse projeto, como falei, há um estudo prévio, ele consegue ver quantas passagens de satélite a gente consegue incluir nele também, dentro da performance, sem custo para a companhia contratante, né? E realmente ele está sendo muito bem aceito pelo mercado, tem muita demanda, como o nosso colega falou aí de Minas Gerais, precisa ter aí uma eficiência na gestão e acho que passa por isso, né? Ótimo, Jorge, muito obrigado. Obrigado, Humberto. Já vamos partir para a próxima sessão.